Glória a Deus. Deus é muito bom. O inimigo planeja o mal contra nós, mas ele reverte todo o mal em bênção. Amém? Obrigada, Kleber. Quero fazer uma oração. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Deus, o Senhor está aqui essa noite. Antes mesmo da gente ter chego, o Senhor já estava aqui. A tua presença é poderosa. A tua presença é como o som de muitas águas. A tua voz pode ser ouvida como trovão, como um rio, como uma brisa suave, como um fogo intenso, como um terremoto. E nós queremos ouvir a tua voz, seja da forma que o Senhor quiser falar conosco essa noite, no espírito de cada um, de forma particular. E eu quero me colocar, Senhor, como porta-voz da tua voz. Dependemos de ti, Senhor, com tudo que somos, e sem ti nós nada podemos fazer. Eu quero agora rejeitar todo espírito maligno de distração, apatia, indiferença. Queremos declarar, Pai, nosso espírito cativo a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É muito bom estar aqui. Hoje eu vou falar sobre uma verdade bíblica, sobre uma história. Quando a gente às vezes fala história bíblica, dá a entender que é uma história qualquer, e não é. O que está na Bíblia é a única verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Ela é nosso manual. Ela é tudo. Tudo o que a gente precisa para ter os nossos caminhos iluminados. E eu quero ler uma história que eu amo muito, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos ler juntos. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e o enviarei a Jessé, pois eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 5. Respondeu Samuel: venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então, a gente já vai continuar. Saul tinha sido escolhido como rei de Israel, só que ele fez as coisas como ele achava que devia ser feito, da forma como ele achava que devia fazer. Mesmo sendo um homem valente, a Bíblia diz que ele venceu algumas batalhas. Saul era um homem alto, era um homem vistoso, era um valente de guerra, não era qualquer um, mas ele resolveu fazer de acordo com a forma que ele queria. Então Deus o rejeitou. E aqui, nessa parte de 1 Samuel 16, Samuel ainda estava entristecido, porque ele não queria que Deus tivesse rejeitado Saul. E daí Deus dá um chacoalhão em Samuel. Samuel, você ainda está chateado porque eu rejeitei Saul? Levanta daí e vai ungir o outro rei, porque eu já escolhi. Eu sei quem eu quero. Não precisa mais ter pena. Eu enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre seus filhos, me provi de um rei. Versículo 6. Sucedeu... quando chegaram, Samuel viu... Não, querido, 1 Samuel... 16, não, então... 16... É isso mesmo. Versículo 5, ele convidou para o sacrifício. Versículo 6. Sucedeu que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, chegam na casa do belemita, de Jessé.
Samuel convida eles para fazer um sacrifício. E chegam os 3 principais filhos de Jessé, guerreiros, valentes de guerra. Primeiro que Deus olha é o primogênito. Entrando eles, viu Eliabe. Esse é o ungido. Mas o Senhor disse, não, Samuel, não é esse. Não é esse. Deus olha o coração. Essa mensagem nunca foi tão forte para os dias de hoje. Nunca. Ela nunca foi tão atual, tão contemporânea. Por quê? As mídias, os filmes que a gente assiste, as redes sociais, as propagandas promovem uma vida paralela, que não é verdadeira. Diferente da real, invejada, perfeita. Mas Deus olha para aquelas fotos, a que você escolhe com mais critério, para aquelas roupas que você mais gosta, para tudo que você considera especial, e não é isso que Ele vê. Ele olha direto para o teu coração. Os olhos dele vão assertivamente para o teu coração. Quando Ele nos vê, Ele não olha a aparência. Deus não vê como o homem vê. Quando Deus olha hoje para você e para mim, o que Ele vê? Porque Ele vê o coração. Ele não vê essa fachada. Ele vê lá dentro. Ele olhou para o primogênito de Jessé. Não adianta, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. E continua. Versículo. Eu quero que vocês guardem, hein? Os nomes dos irmãos de Davi. Primeiro é Eliabe. Agora o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Versículo 8. Chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé. Versículo 9. Fez passar Samá, mas disse, também não escolheu o Senhor. Versículo 10, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, poxa, Jessé, Deus não escolheu esses. Então vieram os 3 principais. Não eram nenhum deles. Homens valentes de guerra. Homens treinados para a guerra. Não eram. Vieram os outros, também não eram. Versículo 10 e 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Ainda falta o mais moço. Nem chamaram ele para o sacrifício, gente. Porque ele era o mais novo. Ele era o mais moço. E ele estava apacentando ovelhas. Ele era o café com leite. Sabe o café com leite? Você lembra quando você era criança, você era o café com leite? Como era horrível? Você não cheirava nem fedia. Se você estivesse na brincadeira, tudo bem. Se você não tivesse, também tudo bem. Eu odiava ser a café com leite. Davi era café com leite. Não, é o café com leite. Ele tá lá pastoreando ovelha. Ele é o mais novinho. Mas Samuel diz, nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Uau! A Bíblia diz, versículo 12, mandou chamá-lo e o fez entrar. Hoje Deus te chama pelo nome e te faz entrar na presença dEle. Para comer com Ele. Nós não vamos sentar enquanto Ele não chegar. Manda Ele entrar aqui. Chama Davi, chama ele pelo nome e eu quero que ele entre, daí nós vamos comer. Comida fala de comunhão. Deus ressignifica a nossa história, Ele é aquele que se importa e que nos levanta. Nos coloca em uma posição de honra nos momentos menos esperados. Ele estava lá pastoreando as ovelhas. E os irmãos, convidados, se consagraram, a Bíblia diz. Eles se consagraram para o sacrifício. Davi estava lá pastoreando ovelha.
Você já se sentiu o último? O menos importante? Mas Deus quer nos mostrar que mesmo para os homens, a gente parecendo o último, Ele nos espera à mesa. Ele quer relacionamento. Entre e viva a vida que Ele tem para você. Entre para viver os sonhos que Ele quer que você viva. Davi era o mais moço. Ele era o café com leite. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele também era filho de Jessé. Você é filho. E de um pai poderoso. De um pai que cura. De um pai que faz milagres. De um pai que transforma as vidas. É desse pai que você é filho. Você tem uma filiação do reino dos céus. Até tem o primeiro ponto é: você é filho. Uma vez eu fui para Blumenau e cheguei em Blumenau e eu amava comer McDonald's dentro do cinema. Amava. Até hoje eu gosto, mas aí por causa da idade, né, vai aumentando a caloria, não dá mais para comer toda hora, assim. Mas eu amava levar um McDonald's para dentro do cinema. E eu lembro que eu coloquei numa sacolinha e fui comprar o ingresso. Daí a moça falou: moça, não pode entrar com lanche dentro do cinema. Eu falei: mas em Curitiba pode. Mas, querida, você não está em Curitiba. Ai, você está em Blumenau, aqui não pode. Eu falei assim para ela: você sabe de quem que eu sou filha? Ela parou, olhou para mim, e ninguém conhece meu pai pelo nome Sebastião, só por Gilberto, né? Falei para ela: eu sou filha do Sebastião. Daí ela ficou me olhando, eu tô brincando com você, eu não vou comer no cinema. Eu tenho uma filiação, claro que foi uma brincadeira. Eu quis me achar, né? Filha do Sebastião, será que se eu falasse esse nome, ia ter algum efeito? Não ia ter nenhum efeito para ela. Mas quando você fala que você é filho do Deus vivo, daí tem diferença. Aí tem diferença. Você não é filho do Sebastião. Você não é filho do Jessé. Você é filho do Deus vivo. E nesse momento, Davi é ungido rei de Israel, chamado por Deus, através do profeta, para governar uma nação. Mas ele continua sendo um pastor de ovelhas. Ele continua sendo e fazendo o que é ordinário e rotineiro. Amanhã você vai voltar para o teu ordinário, para a tua rotina. Não saia daqui sem a unção do Senhor. E amanhã não esqueça de renovar essa unção na presença dEle no teu secreto. Renove essa unção dia após dia. E vá para a sua rotina. Você vai ver como vai ser diferente. A história de Davi é muito conhecida. O que não é enfatizado é que ele era um pastor de ovelhas depois de ser ungido e foi até 30 anos sem governar Israel. Ele só assumiu o reino com 30 anos. Quando efetivamente se tornou rei. E até o cumprimento do que Deus tinha para a sua vida, existia um caminho. E isso é para nós também. Trilhe esse caminho com excelência. Não despreze esse caminho. O que fazia um pastor de ovelhas? Cuidava de bicho. Cuidava de um bicho. E o bichinho fedido, né? Ovelha é um bichinho fedido. Você vai chegando perto da ovelha e você já sente o cheiro da ovelha. Ela tem um cheiro forte. Você já viu algum circo com espetáculo? Kimberly e sua ovelha saltadora? Você já viu? Por quê? Porque a ovelha ela não é conhecida pela inteligência dela. Ela não é. Ela não é adestrada. Ela simplesmente é cuidada pelo pastor. E é isso que ele fazia, ele cuidava das ovelhas. Ela é indefesa, ela necessita de cuidados constantes. Lá naquele calor o cheiro não devia ser dos melhores, mas ele estava lá. Ele estava lá. No versículo 12 do capítulo 16, diz assim: mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência.
Ele foi ungido no meio dos seus irmãos, a Bíblia diz. Todos puderam ver. O mais novo, o menor, o que cuidava das ovelhas, dos animais, este estava sendo honrado. O versículo 13 diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou dele. Sabe o que significa apossar? Significa alguém exercer senhorio sobre você. Quando alguém se apossa de você, esse exerce senhorio sobre você. Existe um dia na nossa vida em que Deus nos toma para Ele. Existe um dia. Um dia que é um divisor de água em nossas vidas. Um antes e um depois. E a partir desse dia, a gente não pode ser o mesmo. Tem que alguma coisa mudar. Deus vem e Ele se torna nosso Senhor. Não só o nosso Salvador. Mas Ele continuou sendo um pastor de ovelhas. Só que Ele dava vida para salvar o rebanho. Ele não era qualquer pastor. Vamos lá no capítulo 17. Versículo 2. O desafio de Golias é nesse capítulo. Versículo 2. Saul e os homens de Israel se ajuntaram, acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, e entre eles o vale. Vou falar uma coisa para você. Você está de um lado do monte. Os gigantes que você enfrenta e que desrespeitam o teu Deus estão no outro monte. Entre vocês existe um vale. Existe um vale. Para chegar nesse gigante, você tem que descer o vale. Você tem que passar pelo vale. Você passa pelo vale para enfrentar o gigante, não para juntar-se a ele. Porque o versículo 9 diz que Golias diz bem assim: se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, então vocês serão os nossos escravos. O que eu quero dizer com isso? Os que debocham do teu Deus não são companhia para você. Eles estão em outro monte. Se você não conseguir descer para trazer eles para Deus e exercer esse senhorio daquele que se apossou de você, do teu Senhor, na vida desses, não se junte a eles, porque senão você vai se tornar escravo do que eles praticam. Não desça, não passe pelo vale. Se não for para fazer igual Davi, ele passou pelo vale, mas ele enfrentou o gigante para matar. Ele não chegou do outro lado para se juntar a ele, para se render como escravo. Não. O versículo 5 do capítulo 17 diz assim: trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze. Quanto bronze nesse homem, gente! Ele tinha bronze da cabeça aos pés. Golias, ele era armado com bronze da cabeça aos pés. Quando a Bíblia fala de bronze, ela fala sobre a nossa humanidade. Sobre fazer as coisas na nossa força. Obstinados. Ele era inteiro na força dele, Golias. E era forte, viu? Porque tinha mais de 3 metros de altura. Era grande o homem. O gigante nos diz que é do seu jeito que se deve fazer as coisas. O capacete. Pense como eu penso. É isso que o gigante te diz. O teu problema te diz: pense como eu penso. Não vai dar certo. Você vai nadar e vai morrer na praia. É isso que o teu gigante te diz. O teu gigante diz que a sua segurança não deve estar em Deus, deve estar na couraça de bronze que você usa no peito.
Caneleiras de bronze nas pernas, Golias tinha. Pernas falam de trajetórias serem prosseguidas. O gigante quer nos dizer como e por onde caminhar, na nossa força, com as armas que ele tem. Ele tinha lança, ele tinha espada. A língua dele era pesada e o gigante te diz: fale como eu falo. Use as armas que eu uso. Na tua força. Da sua maneira. Mas 1 Samuel 17:12 diz o seguinte. 17:12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos nos dias de Saul, que já era velho e adiantado em anos. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e os seguiram à guerra. Lembra os nomes dos filhos? Eliabe, Abinadab e Samá. Davi era o mais moço, mas só os 3 maiores seguiam Saul, a Bíblia diz. Só os 3 maiores seguiam Saul. Olha o que significa. Olha o que significa o nome do mais velho. Abinadab. Eliabe é o mais velho. Eliabe significa Deus é seu pai. Eliabe era um espiritual. Ele era um homem espiritual. O Abinadab significa pai generoso. E Samá significa caos. Davi entendia que sempre ia ter alguém mais espiritual que ele, sempre ia ter alguém mais generoso que ele, e sempre ia ter alguém mais caótico que ele. Mas ele não se comparava. Ele não se comparava. Ele sabia quem ele era. O versículo 14 diz que ele era o mais moço, mas só os 3 maiores seguiam a Saul. Ele não seguia Saul, ele seguia o Deus vivo. Do versículo 24 ao 28 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, de Golias, e temiam. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E Davi chega, porque o pai dele manda ele entregar comida para os irmãos na guerra, e ele pergunta assim: o que vão fazer mesmo para aquele que matar o gigante? O que estão falando mesmo? Por que eles estão afrontando o exército do Deus vivo? E o povo foi falar, Eliabe, o mais velho, o espiritual, falou assim, no versículo 28 diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira dele contra Davi e disse: por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Você desceu só para ver a guerra, né, Davi? O espiritual olha e te julga. O espiritual olha e te julga. Você é filho, mas você não é tudo isso. Você é filho, mas Deus não te ama tanto assim. Não vá com tanta sede ao pote. E o que Davi faz? Davi nem na bola. Que fiz eu? O que eu falei agora? Eu fiz somente uma pergunta. E ele continua. E o povo lhe tornou a responder: que presentes ia ganhar do rei se matasse Golias? O espiritual vai te julgar, mas não se defenda. Continue fazendo o que Deus, teu pai, mandou você fazer. Não deixe nenhuma voz calar a voz que Deus colocou em você. Eles eram valentes de guerra. Eliabe olhou para Davi e falou assim: fica quieto, o que você está fazendo aqui? Eu só estou fazendo uma pergunta, me deixa falar.
Eu quero saber o que vão dar aí para quem matar esse gigante. O bichinho era forte, hein? Ele era forte. Ele era corajoso, Davi. Era muito corajoso. Aí Davi se apresenta a Saul para matar o gigante. Ele vai lá em Saul e diz assim, no versículo 32. Não desfaleça o teu coração por causa dele, nem o de ninguém. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, disse Saul a Davi, contra o filisteu você não pode pelejar. Você ainda é moço. Ele é valente de guerra desde pequeno, desde a mocidade. Sabe o que Saul diz para nós todos os dias? Você não pode lutar contra esse gigante. Esquece. Você é inexperiente. Você não vai conseguir. Você está muito machucado. Você está fragilizado. O gigante é muito grande, ele é guerreiro desde a mocidade. Saul não conhecia a história de Davi. Não permita que as pessoas que não te conhecem te julguem e digam o que você deve ou não deve fazer. Não permita. Versículo 34 e 35, olha o que ele diz. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo, Saul, matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Saul, deixa que eu vou, eu já matei leão, já matei urso. Eu sei que Deus vai me abençoar. Davi falou o seguinte, sabe o quê? Eu sou valente, Saul. Eu não sou valente do jeito que você espera. Eu não sou guerreiro desde a minha mocidade, mas eu sou valente. Eu mato ursos e leões para proteger as ovelhas do meu rebanho. Eu não vou fazer, Saul, do jeito que o mundo diz que é certo, nem do jeito que você espera, mas do jeito que Deus espera de mim. Ele confiou a mim ovelhas, ele acredita em mim. Ele sabe que eu posso fazer isso. E eu vou te dizer uma coisa hoje. Você sabia que você já mata leões e ursos? Todos os dias. Que pensamentos te afligem como leões devorando seus sonhos? Que atitudes te fazem frear de medo, receio, covardia? O que está na garganta do leão que você quer de volta? Ei! Tem pais aqui hoje que estão com o filho na garganta do leão. Vai até lá! Pega o teu filho da garganta do leão e estraçalha ele diante de Deus. O filho é teu. Você está percebendo que o teu emprego está indo pelas tuas mãos, está se esvaindo, todo mundo está sendo mandado embora. Pega o teu emprego da goela do urso. Dá o teu melhor, vá além. Impressione. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria recebe, porque Ele dá deliberadamente a quem pede. Senhor, me dá uma ideia diferente, inovadora. Senhor, eu preciso de Ti. Está todo mundo sendo demitido, eu não quero perder meu emprego. Alguns ursos podem esmiuçar ossos quando percebem sinal de vida. Você começa a reviver, o urso vem e te esmaga. Você volta a sonhar, o urso te abate. Mate ele. É ele ou você. Através da espada banhada no sangue do cordeiro, mate ele. Através da palavra de Deus poderosa, mate ele. Declare as verdades da Bíblia para a tua vida. Chega de reclamar. Agradeça pelo que já é teu. Tem gente aqui que precisa tirar o marido da boca do leão. Por que você desistiu? Os pais da boca do leão.
Meu pai não tem Jesus, ele está perdido e eu desisti de orar por ele. Não desista. Lute com esse leão e com esse urso todos os dias, guerreando no reino espiritual, com a espada flamejante do sangue do Cordeiro. E traga o seu pai de volta, traga seu esposo de volta. Versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Já não bastava o gigante estar de bronze dizendo: eu faço tudo na minha força. Vem Saul. Vem aqui, Davi. Eu vou te colocar meu capacete de bronze. Eu também vou na minha força. Fica tranquilo, é isso que eu te dedico, Davi. Te dedico o meu capacete e você vai na tua força que vai dar certo. Pode colocar. Versículo 39 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Ele jamais tinha ido na sua força. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, eu nunca usei. E ele tirou aquilo de sobre si. Ei! Tire isso de sobre você. Decida. O rei disse: use isso, mas ele tirou de sobre si. Decida tirar de você o que não vem de Deus. Decida se desarmar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Ele seja o teu defensor. Dependa dEle. Davi sabia que não era a roupa de um rei que o faria vencer o gigante, mas era o rei que habitava nele que o faria vencer. Ele sabia que era filho e sabia quem era. Ele era um pastor de ovelhas habilidoso. Ainda que para os outros não fosse um valente, um guerreiro como seus irmãos, ele nem sabia usar espada, ele só sabia usar uma funda. Sua identidade estava firmada no uso de uma funda. Era assim que ele matava leões e ursos, protegendo suas ovelhas. E foi exatamente com a arma que ele sabia usar que ele matou o gigante. Use as armas que você sabe usar. Não se compare com os grandes que você considera. Eu quero o que ele tem, eu quero a armadura dele, a espada dele. Não! Deus te deu a tua arma. Deus te deu a tua forma de lutar. Procure a sua identidade em Jesus. Você é filho daquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. Como, com o rosto descoberto, refletindo a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória. A imagem do seu filho. A imagem do seu filho. O gigante vai te afrontar e tentar te amedrontar. Olha lá no versículo. Gente, olha o versículo 44, que forte. Disse Golias a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Seu pastorzinho. Você vem a mim com esses pedacinhos de pau aí, Vem aqui. Os urubus vão comer tua carne. Gente, a gente ouvindo a história agora é uma coisa, mas se coloca no lugar de Davi. Um gigante forte, afrontando o exército do Deus que ele servia, dizendo que ia entregar a carne dele para os pássaros. Como que você vai responder a afronta? Porque essa afronta vem diariamente, ela vem sobre você, no teu espírito. Quando você se vê pequeno, quando você se vê dependente de Deus, é nessa hora que Ele vai agir. Você não precisa ir na tua força. Quando o gigante se levantar como um pecado, como o gigante se levantar como um desafio, seja como ele se levante, você não precisa ir na tua força. Você não será comido. Responda à afronta como Davi. Ele era filho, ele sabia quem ele era.
Olha como ele responde, versículo 45. Você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se levante perante esse gigante que tem te confrontado, seja o que for, depressão, desânimo, desafios da vida. Olhe para ele e diga: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai te derrotar. Não é na minha força, não é na minha habilidade, não é sobre mim, é sobre ele. É a Deus que você está afrontando quando você me afronta, gigante. Não é a mim. Olha o que ele fala antes de vencer. Ele tinha certeza que ele ia vencer. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Gente, pelo amor de Deus. Além dele estar indo de encontro ao gigante, ele correu. Corra! Corra! Corra de encontro a esse gigante para matar ele. Corra o quanto antes, seja livre o quanto antes. Voe mais o quanto antes. Declare as verdades de Deus em vitória o quanto antes. Corra! Não espere nem mais um dia, nem mais um minuto. Corra em direção a esse gigante, com a certeza que o Senhor dos Exércitos está com você. Com a certeza que do Senhor é a guerra não é tua. Versículo 49. Davi, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Uau! Com aquela funda lá. Com aquela funda que ninguém dava valor. Mas que ele sabia que matava leões e ursos. As pessoas podem olhar para você e falar assim: essa arma que você usa não é de nada, mas você sabe a habilidade que você tem com essa arma. Você é competente para usar essa arma. Use. Use. Davi vence o gigante usando as armas que sabia usar, do jeito que ele era, sem armadura real, sem espada. O versículo 50 diz: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Você vai ver o teu gigante cair. Ah, você vai ver. Você vai ver o teu gigante cair. Davi vence o gigante usando as armas que sabia usar, do jeito que ele era, sem armadura real, sem espada, e prevaleceu sobre o filisteu e o matou. Versículo 58 diz assim: então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? De quem és filho? E eu quero perguntar para você hoje: de quem você é filho? Do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, daquele que não muda, nem ontem, hoje e será eternamente, daquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Davi queria fazer o nome de Deus conhecido. Queria que todos soubessem quem ele servia. E que Deus era o único e verdadeiro Deus para livrar da morte e dos gigantes.
Queria chamar os músicos aqui. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora. E pensasse a respeito das tuas dificuldades, do que tem te impedido de se aproximar do que Deus tem para você, do que tem te impedido de viver a vida que Deus tem, os desafios que tem te feito fugir desse gigante, envergonhado, humilhado. Ah, Deus. Se você está nos visitando ou se essa palavra está queimando em seu coração e você deseja vencer gigantes e viver uma nova vida, a vida de um filho de Deus, a Bíblia diz em Romanos 10:9: se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se coloque em pé, por favor. Todos nós. Se mantenha de olhos fechados. Deus quer te fazer filho para lutar as tuas batalhas, para estar com você e matar os gigantes que te atormentam. E eu quero te convidar para fazer uma oração essa noite de entrega da tua vida para Jesus. Aquele antes e depois, para toda a eternidade. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração, que gostaria de fazer? Levante a mão bem alto para que eu possa ver. De entrega da sua vida para Jesus. Tem alguém? Aleluia. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu te considero livre para erguer as suas mãos. Eu te declaro livre para erguer as suas mãos. Nós estamos falando de vida eterna, de salvação. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Se você quiser fazer essa oração depois, sentir no seu espírito, vá lá atrás e peça para que alguém esteja com você e faça essa oração com você, ou me procure e a gente vai fazer essa oração juntos. Erga as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Deus, nós somos tão nada, Senhor. Qualquer gigante nos aflige. Às vezes uma doença, às vezes a nossa emoção, o nosso físico, às vezes a nossa alma, às vezes um estado que nós estamos, às vezes um desafio que nós não conseguimos vencer. Nós não queremos nos comparar com ninguém. Nós queremos a nossa identidade como filhos, Senhor. Nós precisamos ser filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja uma oração nessa noite, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente. Você é livre para sair do teu lugar. Queria chamar a liderança da igreja para estar orando também. Nós queremos declarar que esses gigantes cairão, um por um. Um por um. Se você sente esse desejo, venha. Venha.
ti.